Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco do que foi a rodada do Brasileirão de ontem. Estou gravando esse vídeo na quinta-feira de manhã e na quarta-feira à noite tivemos vários jogos do Campeonato Brasileiro. Em especial vou comentar aqui sobre o jogo do São Paulo, o jogo do Corinthians e o jogo do Palmeiras. Jogos esses em que basicamente foram três resultados talvez positivos para as três equipes, em que o São Paulo venceu o Coritiba, o Corinthians empatou com o Cruzeiro fora de casa e o Palmeiras venceu o Fluminense dentro de casa, se não me engano deve ter sido na Arena Barueri. Então foram três resultados muito importantes para essas equipes no Campeonato Brasileiro, lembrando que sempre a gente precisa levar em consideração que por estar tendo os estaduais ainda e outras competições, já iniciando também a pré-Libertadores, que aconteceu uma coisinha bem engraçada nessa pré-Libertadores, mas já já a gente chega lá. Porém, então os times precisam ficar atentos em questão de troca de jogadores ou mesmo utilizar os jogadores mistos, mas um Campeonato Brasileiro, como sendo uma competição muito longa, você precisa ter logo um início muito bom, porque sabe que lá no final as coisas começam a funilar e todo ano os times precisam determinar qual vai ser a competição que eles vão priorizar, se vai continuar dando sequência no Brasileirão com força total ou vai focar em outra competição, sendo ela Copa do Brasil, Libertadores ou Copa Sul-Americana. Então, na minha opinião, acho que esses três times fizeram basicamente a lição de casa e conseguiram um ótimo resultado. Não à toa, a tabela já diz muito sobre isso, porque esses três times paulistas são os três primeiros colocados. Se eu não me engano, o primeiro é o Palmeiras, empatado com o São Paulo com 10 pontos. Logo em sequência, é o Corinthians com 7 pontos, se eu não me engano. Então, assim, já demonstra que o bom trabalho dessas equipes está sendo feito e muito bem realizado. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Iniciando comentando um pouco sobre o São Paulo. São Paulo foi até Curitiba para enfrentar o Coritiba e conseguiu a vitória de 1-0 por uma partida bem assim, digamos, acirrada. A gente pode até olhar as estatísticas para ter essa noção, em que a posse de bola foi 42% para o Coritiba e 58% para o São Paulo. O gol saiu aos 57 minutos de pênalti pelo Cauli, que eu nem sei que jogador é esse, mas se já tá fazendo gol, quer dizer que realmente o jogador é importante para o São Paulo. E referente aos chutes de gol, é notório que o São Paulo teve mais chances, sendo 5 para o São Paulo e 2 para o Coritiba. Eu acho que a gente pode realmente ter a noção de qual foi o time melhor dentro de campo, se você for querer só analisar os números, não pela posse de bola, porque muitas vezes essa posse de bola ela é passiva. É aquela posse de bola que você toca entre zagueiros e laterais e não sai disso. Porém, acho que o que determina bastante se um time foi mais ofensivo que o outro foram os chutes no gol, e nesse caso o São Paulo ganhou com superioridade do Coritiba. Isso determina que possivelmente o São Paulo chegou mais perigo em cima do gol do Coritiba. O que é engraçado que, se a gente for olhar os chutes e esses não relacionados a direcionados do gol, o Coritiba foi superior ao São Paulo, tendo 16 chutes e apenas 8 para o São Paulo. Bom, isso para mim só revela que o São Paulo consegue ser mais conclusivo que o Coritiba e justamente por isso conseguiu um ótimo resultado fora de casa. Continuando e agora comentando um pouco sobre o jogo do Corinthians e Cruzeiro. Corinthians esse que foi até o Mineirão para conseguir um ótimo empate. Um jogo talvez um pouco truncado ou mesmo difícil para o Corinthians, porque no início do jogo, ou pelo menos no primeiro tempo, o Cruzeiro tinha muito maior volume de jogo em cima do Corinthians, tanto que consegue fazer o gol com o Matheus Pereira e logo em seguida faz um gol, se eu não me engano, foi o Caio Jorge, só que o VAR acabou dando impedimento, foi uma correção correta, e então o Cruzeiro tinha um maior volume de jogo. Porém, a gente bem sabe, eu acho que isso já é notório para todo time brasileiro, e principalmente para o técnico do Cruzeiro, que é o Tite, que se você está jogando contra o Corinthians e você não consegue finalizar o jogo, você não consegue realmente matar o jogo, o Corinthians vai dar um jeito de empatar. E foi isso que aconteceu com o João Pedro. O Corinthians conseguiu empatar aos 82 minutos e analisando as estatísticas e olhando a posse de bola, acho que no segundo tempo o Corinthians teve até um volume maior de jogo do que o Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro tenha chegado com mais chances no gol do Hugo Souza do que realmente o Corinthians chegando ao gol do Cássio,
sendo 3 chances para o Cruzeiro e 2 chances para o Corinthians, a posse de bola determina que o Corinthians realmente conseguiu talvez ter uma troca de passes maior do que o Cruzeiro, e isso só demonstra que o bom trabalho do Dorival tem sido muito superior ao trabalho pífio do Tite. Eu não sei como ainda o Tite não caiu desse Cruzeiro, porque por mais que ele esteja bem avançado por parte do estadual, os outros resultados, ou mesmo o estilo de jogo da equipe, não tem demonstrado nenhuma evolução, ou mesmo demonstrado que possa evoluir. Muito pelo contrário, a gente tem ouvido bastante polêmica, assim, principalmente entre Tite e seu filho, de que o próprio torcedor não sabe quem é que comanda mais, se é o filho do Tite ou mesmo o próprio jogador. Então, eu não sei como o Tite ainda consegue se manter no cargo. Queria avisar o Tite que o Vasco tá precisando de treinador. Cara, Tite no Vasco seria muito engraçado, cara. Muito engraçado. Mas eu vi notícias aí que o Vasco tá procurando Léo Jardim, tá? Técnico esse que atuou pelo Cruzeiro no ano passado, foi um excelente técnico, então pro Vasco isso seria uma assim, virada de chave mesmo, tendo um técnico que realmente consegue atuar muito bem com umas equipes que normalmente não são muito, não diria muito grandes, mas que não tem tanta relevância assim. Então, o Corinthians conseguiu esse empate. O Dorival, se eu não me engano, foi na entrevista coletiva pós-jogo e disse que é realmente muito difícil você intercalar entre os jogos de estadual e campeonato nacional, que no caso é o Brasileirão, justamente porque você tem uma alta carga de jogos com seus jogadores, então você realmente precisa fazer esse misto de jogadores. Mas o Dorival, igual eu já disse, de um tempo pra cá vem demonstrado que consegue entender muito bem o time do Corinthians, vem acertado com uma certa frequência, e na utilização das peças também vem demonstrado que o Dorival tem talvez o total domínio dos jogadores. É o famoso técnico que consegue comandar o vestiário, sabe? Quando ele realmente consegue entender todas as peças que tem disponível e utiliza elas da melhor maneira possível. Igual no caso do Corinthians, que atualmente não tem o Yuri Alberto devido à situação dele, então o Corinthians tem que se virar com o que tem e tá conseguindo se virar. Na parte das contratações tem feito boas escolhas e também vem pensando em reformulação no sentido financeiro, que é o que talvez mais preocupa o clube nos bastidores, referente à dívida ou coisa parecida. O dirigente esportivo tem dado declarações que, ao meu ver, sendo um cara de fora, que não é corintiano, vejo com muito bons olhos, porque ele trata da realidade, sabe que o Corinthians não tem dinheiro, ou melhor, tem uma dívida enorme que realmente precisa ser diminuída, e já deu a declaração que possivelmente no meio do ano ele vai ter que vender jogadores, isso já está meio que previsto no orçamento do clube, justamente para dar esse equilíbrio e respirar financeiramente. Então, é um dirigente esportivo que trata da realidade. Eu acho que é muito melhor você ter um cara que consegue trazer a realidade para o seu torcedor e quando vai contratar, contrata as peças certas, igual o Corinthians contratando o Gabriel Paulista, que é um zagueiro que eu estou acabando me tornando fã desse jogador, porque realmente apresenta um bom futebol, não só defensivamente, como também ofensivamente. E referente à parte do dirigente esportivo, ele tem já dito a sinceridade e parece que demonstra aquela vontade de realmente diminuir essa dívida do Corinthians, o que eu acho que é muito importante para o time, para simplesmente demonstrar que o Corinthians consegue ser maior do que é no atual momento. Iremos falar agora de Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras recebeu o Fluminense na Arena Barueri e esse jogo foi marcado por um início muito bom por parte do Palmeiras. Jogo esse em que Vitor Roque abre o placar de pênalti aos 9 minutos e logo em seguida o Alan já consegue complementar aos 13 minutos. Era um jogo até fácil pro Palmeiras nesse início de jogo mesmo, em que, ao meu ver, eu acreditava que o Palmeiras ia vencer com uma certa facilidade. Porém, aparentemente, depois que o Fluminense conseguiu fazer um gol e diminuir a vantagem, o Palmeiras recuou, e aí a gente pode até analisar os números referentes ao jogo, em que a posse de bola do Fluminense foi 65%, enquanto que a posse de bola do Palmeiras foi 35%. Por mais que talvez as chances de gol tenham sido quase iguais, em que o Palmeiras teve 6 e o Fluminense teve 7, talvez situação essa que o Palmeiras teve grandes chances no início do primeiro tempo, então por isso talvez esse número esteja bem elevado, mas a demonstração dos números
faz com que a gente perceba que o Fluminense, após principalmente o gol que diminuiu a vantagem do Palmeiras, no segundo tempo teve uma certa dominância para cima do Alviverde. É aquela situação em que talvez o time do Abel Ferreira conseguiu segurar a pressão e talvez esse estilo de jogo, ou mesmo esse tipo de demonstração que o Palmeiras teve, demonstra para o seu torcedor que ele sabe aguentar uma certa pressão e sabe muito bem administrar o resultado. Isso talvez vai ser muito importante para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, porque ele vai enfrentar o São Paulo, se eu não me engano. São Paulo esse que talvez não é um time que tem muita dominância de bola, porém, numa possível final do Campeonato Paulista, ele vai enfrentar o Corinthians, e aí a gente bem sabe que o Palmeiras precisa agarrar essa característica de aguentar pressão, porque o primeiro jogo, se tudo acontecer de Corinthians e Palmeiras se encontrarem na final, o primeiro jogo vai ser em Itaquera. Então, se o Palmeiras consegue um resultado de perder apenas de 1-0 ou mesmo um empate, consegue levar toda a vantagem pro jogo de volta, que se eu não me engano já foi dito que vai ser no Allianz Parque, já cedido para realmente sediar essa final. Então, tudo se caminha muito bem para o Palmeiras, que venceu. Então, a gente, principalmente nesse começo de campeonato do Brasileirão, o que importa mais é a vitória e nem tanto como o time está atuando. É lógico que levanta aquela dúvida e preocupação para o seu torcedor, porque justamente esse início de campeonato é caracterizado pelo início de Libertadores e Brasileirão e coisa parecida. Então você precisa ter o seu time atuando muito bem. Porém, venhamos e convenhamos que no início do campeonato é melhor o time conseguir resultado do que ter boas atuações e deixa para lá pro final realmente conseguir entrar ou mesmo engrenar numa boa sequência para justamente conseguir buscar o campeonato mais uma vez, que é o que o torcedor espera do Palmeiras esse ano. Passando agora para comentar sobre Libertadores, eu queria comentar sobre a eliminação do Bahia, e talvez vai ser um comentário bem rápido de que parabéns Bahia por utilizar muito bem o investimento do Manchester City e ser eliminado. Confesso que não tô nem um pouco triste com essa eliminação na pré-Libertadores por parte do Bahia. E convenhamos que times brasileiros têm realmente enfrentado dificuldades nesse tipo de competição. Ano passado a gente riu bastante do Corinthians e esse ano a gente tem que rir muito do Bahia, né? Que não consegue apresentar um bom futebol há muito tempo, tendo um alto investimento por trás. E eu acho que já chegou a hora de a gente começar a questionar o trabalho do Rogério Ceni na frente do Bahia, porque esse tipo de resultado é a coisa mais ridícula que se tem, justamente pelo alto investimento que o clube tem. Então, é realmente deplorável, mas é muito engraçado. Então eu fico muito feliz com esse tipo de resultado. Continuando comentando sobre pré-Libertadores, o Botafogo conseguiu avançar em mais uma fase. Se eu não me engano, tem mais uma fase ainda da pré-Libertadores, a gente já vai chegar lá para analisar, mas um Botafogo talvez um pouco perdido, um Botafogo não tão esperançoso igual foram os últimos anos, dada a situação do John Textor não está apresentando talvez uma gestão muito confiável, mas é importante que o Botafogo consiga pelo menos passar dessa pré-Libertadores e chegar à fase de grupos, porque aí sim talvez traga uma certa estabilidade ao clube. Pra gente acompanhar junto qual é o próximo jogo do Botafogo, o Botafogo vai enfrentar agora o Barcelona e não é aquele da Espanha. Poderia ser, mas não é. Então o Botafogo vai enfrentar o Barcelona primeiramente no jogo lá e depois num jogo em casa para decidir, depois finalmente, se tiver uma vitória, conseguir entrar na fase de grupo da Libertadores. Eu acho que é muito importante para o Botafogo que isso aconteça e é óbvio que não é nada fácil, porque se o Botafogo for eliminado também na pré-Libertadores, teremos mais um time para fazer chacota aqui no canal. Então essa foi a minha análise sobre o Campeonato Brasileiro, eu ia falar Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e também a pré-Libertadores, fazendo aquele pequeno comentário sobre tudo isso. Eu tô até pensando em talvez criar um nome de bloco para tudo isso, porque realmente eu gosto de comentar os jogos que acontecem na rodada e principalmente quando acontecem vários jogos em sequência, é muito divertido trazer os resultados aqui para você e a gente poder analisar não só as estatísticas e também dar alguns fatos curiosos referente aos jogos e também os bastidores. O que eu esqueci de comentar sobre o Palmeiras é que o Abel Ferreira foi expulso, acho que depois que o jogo acabou, de uma forma deplorável. Então é o Abel fazendo o seu famoso showzinho. Mas referente ao Bahia sendo eliminado, eu acho que eu quero reforçar que eu achei muito engraçado e é muito bom ver esses caras que se acham grandes, mas na verdade são pequenos. Então é muito bom ver isso. Bom, hoje é quinta-feira, hoje tem Santos e a gente vai se estressar porque o Santos vai enfrentar
O Vasco, eu acredito que em casa, o Vasco esse que não tem treinador. É o interino. Então é obrigação do Santos vencer esse jogo. Caso o Santos perca ou empata com o Vasco, eu espero de coração que o Vojvoda seja demitido, porque eu não aguento mais ter esse treinador no Santos. É definitivamente isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal para ajudar. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!